Me chamo Elisângela, moro em Fortaleza e quero te contar o meu testemunho. Tudo começou no dia 19 de abril, quando a minha mãe, que tem 68 anos, amanheceu um pouco fanhosa e com o nariz entupido. Minhas irmãs e eu ficamos preocupadas, pois nesse tempo de pandemia toda a gente fica assustado, né? Além de ela ter 68 anos, também ter comorbidades como diabetes, hipertensão e é um pouco acima do peso. Ficamos preocupadas, como já te falei, mas ela disse que não era nada demais, que nós ficássemos tranquilas, pois só era uma gripe normal, que não estava sentindo nada. Então passavam os dias e ela não melhorava. Então, quando foi no dia 23 de abril, decidimos fazer o teste de Covid e dentro de 10 minutos saiu o resultado positivo para a Covid. Sabe, Lívia, faltou o chão nos meus pés. Fiquei muito nervosa, mas não deixei ela perceber. E disse, mãezinha, deu positivo. Nós vamos para o médico e vai dar tudo certo. Então fomos para a UPA, mas quando a enfermeira viu minha mãe, disse que ela estava bem, apenas com sintomas leves. Então fomos para casa. No mesmo dia liguei para uma médica amiga da família, onde ela nos orientou sobre tudo que nós iríamos fazer, mas quando foi no dia seguinte, minha sobrinha, que é enfermeira, decidiu levá-la no hospital, num Gonzaguinha do José Walter. O médico a examinou, passou os remédios, fez raio-x dos pulmões e falou que estava tudo bem com os exames que ela tinha feito e que o raio-x só tinha dado algumas manchinhas, mas que era normal. Eu e minhas irmãs ficamos cuidando da nossa mãezinha, que estava isolada em seu quarto, e só quem tinha mais contato com ela era eu, minha sobrinha e outra sobrinha que era enfermeira. Então passaram 3 dias e o quadro dela foi se agravando. A nossa amiga médica nos orientou que colocássemos o oxímetro para ficarmos verificando a saturação, e nesses dias de agravamento ficou saturando 88 e baixando. No dia 26, que foi uma segunda-feira, essa médica nos pediu para fazermos novos exames, e mais uma vez deram normais, dentro do quadro que ela estava enfrentando. Mas minha mãe sentia muita dor de cabeça, muita tosse, mas não apresentava febre. A medicação que o médico do hospital havia passado já estava finalizando e nós não vimos melhora nela. Então a médica nos pediu para fazermos uma tomografia do tórax para ver se tinha algum comprometimento em seus pulmões. Sabíamos que iria dar alguma coisa, né? Mas não sabíamos que poderia ser tão grave. Então recebemos o resultado e quando mandamos para essa médica olhar, ela falou que comprometimento sim e que já estava de 50% a 75%. Então a levamos novamente ao hospital e quando chegamos lá o médico falou que não iria internar nossa mãe, pois o caso dela poderia ser tratado em casa. Mas nós sabíamos que não, pois a médica que nos orienta por telefone, nos orientava, ela falou que agora só com antibióticos injetáveis, visto que o quadro dela já era grave. Então liguei para minhas irmãs que estavam em casa, falei que elas fizessem um clamor para que o Senhor fizesse um mover ali e que os médicos aceitassem internar a minha mãezinha. Lívia, elas clamaram e Deus fez. Minha sobrinha que estava com ela dentro do hospital perguntou se eu queria entrar para falar com os médicos, pois a médica que atendeu a minha mãe tinha ido fazer uma internação e que era para esperar ela voltar para ver o resultado dos exames. Mas Deus fez um mover e ela não voltou mais. Deus enviou outro médico que, me vendo no corredor com os exames da minha mãe, na mão, me perguntou se era retorno e eu disse que sim. Então ele nos levou à sala dele, olhou os exames, também disse que não ia internar. Aí eu falei para ele que a saturação dela estava oscilando. Ele decidiu fazer o teste, nos levou a outra sala e verificou que a saturação estava 88 e estava baixando. Verificou várias vezes, então me falou que iria interná-la. Começava ali uma jornada de 16 dias da minha mãezinha dentro daquele hospital. Fui falar com a assistente social para poder ficar com a minha mãe, mas eles não queriam permitir, pois eu iria entrar numa área que estava contaminada, com vários pacientes com Covid, eu estaria exposta ao vírus. Mas eu pedi por favor, chorando muito, pois estava muito angustiada em ver minha mãezinha naquele estado. Então ela ligou para a equipe que iria cuidar dela e aí eles autorizaram. Mas antes de eu entrar, Deus usou aquela assistente como um anjo em minha vida para me dar uma palavra de conforto naquela hora de tanta angústia. Então eu entrei na parte da internação e minha mãe já estava no oxigênio,
com oxímetro e todos os equipamentos necessários. Seria uma noite longa, de muita angústia. Minha mãe, ela tossia muito. Ela não conseguia dormir e sua saturação oscilava muito também. E eu muito preocupada, orando ao Senhor, pedindo misericórdia. Quando foi pela manhã, o estado piorou, né? E então a médica decidiu colocá-la no elmo, pois o oxigênio por catéter e por máscara reservatória não estavam mais adiantando. No elmo, ela teria que ficar na UTI esperando uma vaga, pois caso o elmo não funcionasse, ela seria entubada. Ao meio-dia do dia 28 de abril, minha mãe foi para a UTI, eu tive que ir embora, pois lá não era permitido acompanhante. Voltei para casa arrasada, continuamos orando, pedindo ao Senhor que nos ajudasse, cuidasse da nossa mãezinha. E assim Deus fez, enviando pessoas maravilhosas, verdadeiros anjos, uma equipe médica abençoada. Deus fez um milagre e ela ficou no elmo apenas 3 dias e na UTI 5 dias. Depois voltou para o quarto e disse que não precisava de acompanhante, pois estava bem. E nós glorificamos o nome do Senhor, pois minha mãezinha passou 16 dias internada e saiu bem para a glória de Deus. Está cada dia melhor, já cuidando de sua casa, dos seus afazeres diários e glorificando a Deus, que é o dono da vida, e permitiu que ela ficasse mais um tempo conosco. Minha mãezinha, para a glória de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, está curada. Domingo, dia 6 de junho, tomou a segunda dose da vacina contra a Covid. Deus seja louvado. Nós que cuidamos dela fizemos o teste e todos deram negativo. Para a glória de Deus. Amém. Este é o meu testemunho. Meu nome é Elisângela.